Olá, bom dia a todos. Agradecer ao Dr. Pedro Neres o convite que foi feito ao Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central para estarmos presentes nesta reunião. É com muito prazer que estamos cá. Agradecer imenso ao Luís o facto de nos ter convidado para estar presente também nesta sessão. E o que nós vamos aqui falar é o trabalho de uma equipa que está junta, que faz este ano 10 anos que estamos juntos, liderados pelo Dr. Pedro Candelária, que infelizmente não vai poder estar presente, está de férias, mas que manda cumprimentos a todos. E, sem dúvida alguma, quando foi feito o primeiro transplante, em 1905, não pensávamos a evolução que esta técnica ia ter. Foi um acaso de sucesso que o professor Eduardo Zino teve e nunca pensámos que a evolução fosse desta forma. E, sem dúvida alguma, aos últimos 25 anos, houve que eu defini como a cratoevolução, em que o que aconteceu nestes últimos 25 anos foi a redescoberta das técnicas lamelares, que já tinham sido muitas delas faladas, mas que foram optimizadas tecnicamente, a emergência do laser de frente ao segundo, as novas tecnologias de imagem, nomeadamente o OCT, o pentacam, a microscopia confocal, muitos novos conhecimentos sobre a fisiopatologia da doença e como é que a doença acontece e como é que se manifesta e qual é a base que está subjacente. E novas formas terapêuticas concomitantes fizeram com que a evolução dos transplantes se desse e que o número de keratoplastias penetrantes fosse progressivamente diminuindo à conta da subida das técnicas lamelares. Isto são valores apresentados na Academia Americana, pelo Singapore Eye Bank também, um padrão similar, e quando comparamos também com o padrão europeu, com os outros países, os padrões são similares, com um decréscimo da keratoplastia penetrante e um aumento da keratoplastia lamelar posterior e da keratoplastia lamelar anterior. E assim, a keratoplastia tornou-se customizada ou personalizada, tendo em conta o tipo de doença base, a localização da doença, que doenças concomitantes oftalmológicas o doente tem, que potencial visual este doente vai ter e que cirurgias prévias é que foram feitas ao doente. E isso permite-nos escolher qual a melhor keratoplastia para aquele doente. E surge um conjunto enorme de siglas que vão desde o transplante total até ao hemilamelar, que permite uma miríade de opções. Mas a keratoplastia penetrante ainda tem o seu significado, apesar do seu número estar a ser diminuído progressivamente, ele permite manter um eixo visual transparente, ter um bom suporte tectónico, eliminar a infecção e eliminar a dor quando ela existe. As indicações, quando temos a patologia de todas as camadas corneanas afetadas, ou quando temos uma opacificação tão grave que impossibilita a verificação do estado do endotélio. E assim nós podemos ter keratites tromais herpéticas com lesões endoteliais graves, que temos que submeter uma penetrante, perfurações centrais, que temos que fazer uma penetrante, infecções gravíssimas com risco de perfuração, que se não for feito o transplante penetrante não se pode salvar o olho, ou depois de lesões que atingem todas as camadas corneanas. É uma técnica standardizada, sem dúvida alguma, tem bons resultados a nível de transparência, mas as desvantagens nós todos as conhecemos e foi por isso que a cirurgia lamelar avançou tanto. A reabilitação visual é demorada, a taxa de rejeição é elevada, temos grandes complicações com as suturas, temos fragilidade da junção e temos depois as questões dos astigmatismos e dos erros refrativos subjacentes. E por isso tem que ser sempre dada uma expectativa realista e bem pragmática ao doente do que é uma keratoplastia penetrante e como é que é o caminho e o percurso que esse doente vai ter. É uma caixa que se abre e com muitas variáveis no seu interior que o doente tem que estar bem informado acerca do que se passa. E por isso a lamelar evoluiu. E a lamelar anterior, que o que vamos ter é mudar a doença na parte anterior da córnea, mantendo o endotélio que nós sabemos à partida que é saudável. Nós podemos ter uma lamelar anterior superficial, cuja vamos substituir o terço anterior, a disseção pode ser por microcratomótomo ou por laser, ou temos a profunda, que é a técnica de eleição nos casos que temos hoje em dia das ectasias, nomeadamente do keratocone, em que vamos manter a deiximia e o endotélio, e a disseção poderá ser manual, quando não conseguimos fazer a Big Bubble, podemos fazer por ar, onde é classicamente a técnica do Big Bubble, ou ainda também podemos fazer com a disseção por viscoelástico. As indicações vão desde as tectónicas, às óticas em que o keratocone surge como uma indicação própria, nas ectasias pós-LASIK, onde as situações em que pode estar melhor prognóstico que a keratoplastia penetrante, quando temos dermoides, quando temos necrose ou inflamação tecidular, nem massas, ou quando temos perfurações periféricas.
Onde é que ela pode estar contraindicada? Se temos rupturas da membrana da isquemia ou cicatrização profunda com envolvimento central da córnea, nas distrofias de Fuchs, no edema corneano ou na keratopatia bulhosa afáquica ou pseudofáquica e no síndrome corneano. Mostro-vos duas cirurgias feitas na nossa unidade. Uma, do lado esquerdo, um DALC, um keratocone, que foi feito o transplante lamelar profundo, e do lado direito, uma perfuração periférica num doente com artrite reumatoide, em que se fez um transplante lamelar com a aplicação de um segmento de córnea agora a obtenção da Big Bubble, a disseção do plano, com uma espátula de Sarnicola e a obtenção da Big Bubble. Na microperfuração estamos a tirar o tecido necrótico, tentando fazer uma disseção mantendo ainda o endotélio e o estroma saudável e estamos a pôr o lentículo corneano para tapar a microperfuração, mantendo o eixo visual, a córnea do doente. Esta parte em que se faz a abertura na Big Bubble, no caso do keratocone, muitas vezes temos microperfurações, preencher a dupla câmara com o viscoelástico para aumentar o espaço e depois a disseção do plano. Já se vislumbra, no caso do DALC, a deschimé brilhante. É sempre uma visão que o cirurgião, depois de algum tempo, gosta de ter. É um procedimento que demora o seu tempo, consome muito tempo de bloco. Muitas vezes temos perfurações ou microperfurações nesta fase, o que custa muito, depois de tanto tempo, para se conseguir chegar a este plano. Aumentar o espaço no interface, de modo a poder ter a córnea uma boa posição entre a córnea dadora e a córnea receptora. Um vislumbre da deschimé brilhante. E depois a córnea. Assim, nós, desde que fomos certificados pela Direção-Geral de Saúde, vai fazer agora 3 anos, começámos a ter a casuística mais assertiva. Temos cerca de 30 DALCs feitos e esta é a nossa evolução do K máximo, a evolução do equivalente esférico aos 12 meses, a evolução da contagem endotelial e da acuidade visual, ou seja, há uma evolução boa, há uma manutenção da contagem endotelial, há uma melhoria da acuidade visual destes doentes. Os nossos DALCs foram essencialmente em doentes com keratocone na sua totalidade. E vem de acordo com o que está descrito. Há uma recuperação visual similar à keratoplastia penetrante, contudo, duas importantes. O interface, muitas vezes a visão não sobe na velocidade que nós queremos, como na penetrante, porque nem sempre o interface está liso, está brilhante, porque pode ficar sempre algum estroma residual quando a disseção é manual, e os astigmatismos que estão inerentes. Porém, a perda endotelial é muito mais baixa e as rejeições também. E por isso esta é uma técnica que nós, neste momento, nos keratocones, todos começamos por fazer o DALC. Se houver necessidade de conversão, claro que se converte, mas o gold standard para nós no keratocone, com indicação cirúrgica, se não houver cicatrizes centrais, é avançar com DALC. A nível de complicações, é as que estão descritas, são as perfurações, as duplas crambas, o EIS no interface, mas as vantagens desta cirurgia, principalmente por ser mais seguro e ser uma no open sky surgery, é para nós uma grande importância para se manter esta técnica. Depois, a keratoplastia endotelial. Sem dúvida alguma, foi um crescimento exponencial nos últimos anos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como na Ásia. A evolução das técnicas tem sido enorme e as indicações são, sem dúvida alguma, a distrofia endotelial, o Fuchs, a polimorfia posterior, os edemas e as keratopatias bulhosas afáquica ou do pseudofáquico, a falência endotelial por trauma ou cirurgia prévia, ou ainda temos visto também o seu número aumentar pela introdução de dispositivos de drenagem de glaucoma, os síndromes iridocorneanos ou as falências de keratoplastias penetrantes prévias, quando o estado refrativo é estável e os astigmatismos são possivelmente estáveis, de modo a se poder manter a córnea que já foi implantada previamente. Pode-se fazer o DSAEC, em que estamos a transplantar endotélio e membrana deschimé, ou o DMEC. Aqui mostro-vos 4 cirurgias feitas no nosso serviço, em que
temos o DSAEC num olho com uma keratopatia bulhosa pós-FACO, um RE-DSAEC, um DSAEC num tubo e um DSAEC numa distrofia polimorfa posterior. Esta é uma cirurgia altamente standardizada, em que nós utilizamos a disseção com infusão na câmara anterior. Neste momento estamos a usar o microcratotomo automático, em que temos várias cabeças descartáveis, que começam na 350 e vai até 450, que nós optimizamos de acordo com a paquimetria que fazemos previamente. Utilizamos o injetor de Busan. Fazemos incisão de 4 milímetros, com sutura no final. Pomos a câmara anterior repleta de bolha de ar, esperamos 2 horas, reobservamos o doente à lâmpada de fenda e, consoante a situação, está o preenchimento da câmara anterior, ou se o doente sai em risco de bloqueio, fazemos alívio da câmara anterior e depois o doente vai para casa. Habitualmente, este procedimento que nós temos feito no serviço com DSAEC, o doente faz em regime de ambulatório. O DMEC foi outra técnica que começámos também no serviço, há cerca de 3 anos. Podemos fazê-lo associado a uma cirurgia de catarata ou já no doente pseudofáquico. Sem dúvida alguma, temos feito muito mais DSAECs do que DMECs. Temos tido algumas limitações com o número de tecidos, porque temos tido algum desperdício na preparação dos DMECs. Achamos que tem uma taxa de desperdício tecidular maior. E não tem havido um número de córneas suficientes que pudéssemos estar a dispensar. Nós, no DSAEC, neste momento, com o microcratotomo automático e motorizado, temos taxas de desperdício de tecido num ano de 2 córneas de má preparação, o que são taxas francamente baixas, e por isso, como temos tido lentículos bastante finos, temos estado a fazer muito menos DMECs do que fazemos DSAECs. E por isso, nós achamos que a versatilidade do DSAEC tem uma evidência científica e eficácia, especialmente no pós-keratoplastia penetrante, pós-tubo, nos sinus iridocorneanos e nos doentes afáquicos, porque o tempo de extrução da câmara anterior é muito menor do que no DMEC e temos menor risco de perda de lentículo do que no DMEC e maior versatilidade na manipulação. Fazemos muitos tipos de glide e podemos até fazer suturas do lentículo se achamos que a câmara anterior não vai ter suporte suficiente. Mas os nossos limites são, com certeza, a recuperação visual, que é mais lenta do que o DMEC, contudo, na distrofia de fluxo e com o nosso microcratotomo automático de corte, temos tido visões acima dos 80%. Claro que o investimento financeiro é muito mais elevado, como é óbvio. Eu sei que o risco de rejeição pode ser maior, uma vez que a quantidade de tecido que estamos a transportar é maior, mas nos ultrafinos é sobreponível e a hipertensão ocular com a corticoterapia nos ultrafinos, neste momento, também é completamente similar ao DMEC. O DMEC, as vantagens... O que está descrito é que a recuperação é mais rápida do que no DSAEC, no ultrafino acho que é muito sobreponível. É um menor custo financeiro em equipamento, não tenho dúvida disso, porém acho que o custo na preparação das córneas tem que ser equacionado, porque a taxa de desperdício da preparação em mãos pouco treinadas é maior, taxa de rejeição mais baixa do que o DSAEC, no ultrafino acho que é muito semelhante e no hipertensão ocular também. Como limites, acho que o DMEC para segmentos anteriores patológicos, nomeadamente com câmaras estreitas, aniridias e defeitos da íris, é problemático pela pressurização que é necessária e isso ainda se vai ver mais em doentes pós-vitrectomia ou pós-cirurgia de glaucoma, em que para mim o DSAEC é uma indicação formal e não o DMEC. E os problemas que estão inerentes, a perda do lentículo para o segmento posterior, o descolamento do lentículo, o rebubbling e a perda do tecido. Tudo isto pode ser ultrapassado, sem dúvida alguma, ou com uma maior pressurização ou com técnicas de pressurização com gás, mas, partindo do pressuposto, temos um segmento anterior não patológico. Continuo a achar que em segmentos anteriores patológicos é muito mais complicada esta técnica. E assim, quando nós temos anomalias do cristalino, nomeadamente a afaquia, o DSAEC é o que nós recomendamos no nosso grupo, o DMEC para nós não é uma opção, e devemos previamente implantar lente se for possível. No subluxado, uma lente subluxada, que é preciso um transplante lamelar, reposicionar ou trocar a lente primeiro, antes de avançar com o transplante. Câmaras pouco profundas, e se forem fáquicos, fazer primeiro, e se tiver indicação, a cirurgia de catarata primeiro. Ter cuidado, libertar as cinéquias, tentar controlar os defeitos iridianos ou descentrar o enxerto se tivermos cinéquias, de modo a poder optimizar o eixo visual. Se tiver uma lente de câmara anterior e se for essa a causa, explantar previamente e substituir.
Se tivermos câmaras muito profundas e se tivermos que fazer DMEC, tem excertos com maiores diâmetros são mais fáceis de localizar, e na vitrectomia prévia, cuidado com as migrações para o segmento posterior e optar, se a íris não for bem fechada e uma boa midríase, optar sempre pelo DSAEC. O mesmo se tivermos anomalias pupilares, na aniridia e no sino iridocorneano, também um DSAEC. Na cirurgia ocular prévia, muitas vezes, por glaucoma, ter cuidado na monitorização da pressão intraocular, de modo a se manter a bolha o mais tempo possível, mas também evitar o bloqueio pupilar, e nos tubos, reposicionar o tubo, se for possível, ou mais frequentemente, que é o que fazemos, a parar a ponta, de modo a que não haja toque no lentículo. Quando temos uma falência prévia, pós-DSAEC, pode-se repetir um DSAEC com DMEC, se for pós-DMEC, novamente, a mesma coisa. Assim, as últimas 2 décadas mudaram completamente o paradigma da transplantação. Porquê? Porque a avaliação clínica do doente é diferente. Nós temos um advento de métodos de estudo da córnea muito maiores e conseguimos personalizar e perceber onde é que a doença se localiza e qual o melhor tratamento, e daí os algoritmos serem muito mais personalizados e muito mais dicotomizados. Nós conseguimos perceber qual a melhor técnica para cada doente. E por isso esta keratoplastia passa de um procedimento último para um procedimento seletivo e totalmente individualizado. Obrigado.